Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade eu vou trazer para você um áudio que chegou até mim, aonde um evento dentro da ceia da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, mostra todo o misticismo. Não sei se vocês se lembram, eu até fiz um corte. Um diácono da CCB, que hoje tem canal, que hoje é um crítico da CCB, ele é batista, que é o nosso irmão Léo. O Léo me disse que quando ele era diácono da CCB, ele e a esposa tinha a missão de fazer o pão da ceia. Então, primeira coisa, botava-se bastante fermento, porque o fermento representava o pecado que Cristo levou. Então tinha que ser pão fermentado, ao contrário do que nós vemos na Bíblia, porque a ceia foi instituída no dia da Páscoa. Logo, pão sem fermento. Então a CCB põe fermento no pão, porque Jesus levou os nossos pecados. Aí a irmã que fazia o pão, ela era orientada na hora de sovar o pão, bater com bastante força na massa, para representar o sacrifício de Jesus na cruz. É uma coisa assim muito estranha. E aí, nós observamos também que o Léo vai dar esse depoimento, que além dessa problemática, que inclusive está num dos pontos de doutrinas da CCB, eles tinham a ideia de que o pão consagrado e o suco consagrado, ele se torna alguma coisa, porque ele não pode ser desperdiçado, tem que ter um ritual para se jogar fora o que sobrou. E se porventura na hora da ceia faltar pão ou faltar suco, o pessoal fica sem, porque é só aquele que foi consagrado. Mesmo hoje que se coloca em pequenos cálices por causa da pandemia, primeiro se consagra o cálice grande, depois despeja-se nos cálices pequenos. Então, de certa maneira, nessa ritualística que o nosso irmão Léo nos passou, que vivenciou dentro da CCB, nós observamos um certo misticismo na hora da ceia, diferentemente da maioria das igrejas protestantes evangélicas, aonde o pão é pão e o suco é suco e são apenas memoriais simbólicos da morte e ressurreição de Cristo. Mas a hora que você ouvir o áudio que eu vou te mostrar, você vai perceber que isso já ultrapassou as fronteiras desse ponto de doutrina que o Léo aqui citou. Eu vou deixar no final deste vídeo o vídeo do Léo. Ultrapassou e já virou um negócio tipo catolicismo. Então, aguarde aí, porque eu vou soltar já já esse áudio. Vale a pena você ouvir para ver o nível que a CCB tem descido. E assim, ainda que hoje haja anciões dentro da organização, haja alguns líderes que queiram mudar o que foi feito, ainda que todos concordassem e tivessem uníssonos no mesmo propósito, eu acho que nem com 50, 100 anos eles resolveriam o problema. Porque a CCB, ela é praticamente uma instituição esotérica. Esotérica. É uma coisa realmente tenebrosa, a realidade, a praxis, ou a prática da fé da organização. Então fique aí, que já já eu trago para você. Mas antes, rapidamente, os nossos recados. Todo dia 30, claro, hoje nós estamos no mês de fevereiro, vai ser no dia 28, mas todo dia 30, aqui no canal, às 22 horas, nós fazemos sorteios apologéticos. Geralmente sorteamos uma Bíblia apologética com apócrifos e livros apologéticos do CACP. Como faz para você participar? É fácil, você vai lá na plataforma do Apoia-se, se inscreva, se torna nosso patrocinador e, como uma retribuição à cooperação desses irmãos, pelo menos 1 a 3 por mês, a gente retribui, devolvendo a ele ou dando a eles alguns materiais apologéticos. Então vá lá, se inscreva, ajude-nos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Outro aviso importante é o app do CACP para a plataforma do seu celular. Vai lá, baixe o aplicativo e tenha na palma das suas mãos o maior app de apologética do Brasil.
E se não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe. E se não quiser acionar o sininho, nem precisa. É só passar aqui todos os dias. Nós temos vídeos novos, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos soltar aqui o áudio para você ver o nível que chegou essa instituição, né? Como desceu. Nós estamos... É de 2 minutos o áudio, tá? Então escute aí. Já já eu volto para a gente comentar. Paz Deus, tudo bem? Vou te contar como foi que aconteceu na primeira Santa Ceia, que o Jefferson, meu cunhado, participou, né, como diácono. E ele foi servir o vinho, e ele estava bem trêmulo. Então, a hora que ele foi servir a irmã, que estava assim na ponta da beirada, e ele, por estar um pouco trêmulo, ele achou que ela não tivesse, né, bebido ainda, e ele assim meio que virou a taça um pouco mais e derrubou um pouquinho do vinho no véu da irmã, que por sinal era um véu novo, né? Ela estava contando lá na cozinha sexta-feira. Ela estava com todo cuidado que era um véu novo. E ela falou que não caiu muito pouquinho não, caiu um tantinho razoável de vinho no véu dela. E aí prosseguiu a Santa Ceia, né? E ela foi embora para casa. E ela foi no banheiro, passou um pouco de papel higiênico ali naquele vinho que caiu, jogou o papel no lixo. E ela chegou em casa, pegou aquele véu e colocou dentro de uma bacinha. E ela com o esposo tem muita responsabilidade com esse negócio de Santa Ceia, né? Falou assim, então, depois eu vou ver como que eu vou fazer com essa água do vinho da Santa Ceia, né? Pra gente, né, não jogar fora de qualquer maneira. E né, eles já, naquele temor, colocou o véu numa bacinha com água e foi fazer qualquer coisa pra comer. Já foi depois da Santa Ceia, né? Já era certo, bem depois das 9. Aí, ela, a hora que voltou lá pra pegar a bacinha, pra poder lavar o véu, que ela falou que tava com todo cuidado, que era véu novo, a hora que foi lavar, tava aquela água vermelhinha, com aquele cheiro de sangue. Ela levou um espanto muito grande a hora que viu aquilo. E ela ficou sem saber o que fazia, porque já tava com aquela responsabilidade da água do vinho, né? E ver aquela bacinha com aquela água cheia de sangue, então ela ficou assim, chamou o esposo, eles ficaram, assim, né, amedrontados, sem saber o que fazer com aquilo. E eles ligaram pro irmão João pra saber de que forma que jogavam aquilo, como que ia, né, descartar aquela água. E aí o irmão João ficou assim, achando, né, muito curioso aquilo, perguntou se podia ir na casa dela pra ver. Ele queria muito ver aquilo, aí foi ele com a esposa. Ele falou que já era tarde da noite. O dia que o irmão João me contou, ele falou que era tarde da noite. Mas esta própria Rosângela me contou isso, né? Que foi com a própria irmã que aconteceu com ela. E aí o irmão João chegou lá e viu aquela bacia, né? Com sangue, com cheiro de sangue, mãe. Olha que coisa mais, né? Gloriosa. A gente, né, achava que era um simbólico. Realmente simboliza, mas depois que a gente ingere, realmente a gente ingeriu o sangue do Senhor, né? Vira sangue de verdade. Então foi um sinal para a gente saber o tamanho da responsabilidade da Santa Ceia, né? Olha que absurdo, gente. Membros da Congregação Cristã no Brasil crê na transubstanciação. Ainda que a organização, e eles vão mostrar o ponto de doutrina e vão negar, porque no ponto de doutrina tá certo, fala que é simbólico, mas o jeito que eles fazem, toda a mística que eles trazem para o momento, faz com que os membros da organização, ou da seita, acreditem que aquilo se transforma literalmente em carne e sangue. Quer dizer, na hora do diácono servir a ceia, ele esbarrou na irmã, derramou o suco no véu da irmã, na hora que ela deixou na água para lavar, voltou, a bacia estava cheia de sangue, porque virou sangue. Não só virou sangue, multiplicou, né? Olha a bruxaria que esse negócio virou. Olha o misticismo que esse negócio virou. Vejam, senhoras e senhores, como o catolicismo ainda impera na mente de muitos aí. Olha que coisa tenebrosa. Importante nós entendermos que no meio protestante nós temos os luteranos, que é bem próximo do catolicismo. Já já vou estar falando mais sobre Lutero aqui, o pastor Áureo também. Assista. O luteranismo é muito próximo, inclusive até assinaram um acordo de volta ao catolicismo ou de comunhão com o catolicismo. Isso rachou a igreja luterana. Os luteranos, apesar disso, creem na consubstanciação. O que é a consubstanciação? É que o pão contém o corpo e o suco contém o sangue. E existe a presença real. Alguns calvinistas creem nisso, por exemplo, que o pão e o sangue
não viram, não se transformam, mas têm a presença real. E os outros protestantes seguiram, na maioria, essa linha, entendem que o pão é pão mesmo, o suco é suco mesmo e é representativo. Por quê? Está nos 3 evangelhos sinóticos e já está na normativa para a igreja em 1 Coríntios 11, 24 e 25, que diz assim: tendo dado graças, o partiu e disse, Jesus falando, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então vejam, senhoras e senhores, o pão da ceia e o suco da ceia são memoriais. Não vira carne, não vira sangue. Isso é esoterismo católico na cabeça de pessoas que já não deveriam ter isso nas suas mentes. Isso é coisa da Idade Média, coisa do tempo que se acreditava em bruxas, coisa do tempo que se queimava pessoas. Isso aí não era para estar na cabeça dos cristãos que acreditam na Bíblia como palavra de Deus. Mas olha o nível que se encontra esta organização. Então, aqui nós observamos a importância de estudar a Bíblia sistematicamente. Não quer dizer que vamos concordar em tudo, se nós assim o fizermos. Mas pelo menos o esqueleto básico da teologia sistemática, todo protestante crê igual. Isso aqui já é um desvio, é um retrocesso à Idade Média, ao que realmente nós não deveríamos aceitar em nosso meio. E é por isso, entre outras coisas, que a CCB é uma seita. Lamentavelmente, descem a esse nível de esoterismo e bruxaria. Sem contar que o véu se torna um intermediário entre Deus e as mulheres, porque sem o véu você não fala com Deus, já é uma heresia, já é uma outra heresia, né? Sem contar todo esse misticismo, A própria ceia da organização não é um culto, é um momento místico. Por isso que eles fazem uma vez por ano, ficam naquele clima, já chega e fica naquela euforia espiritualista exacerbada. Por quê? Porque não é uma praxe ou uma prática do dia a dia do cristão, da organização. Porque a igreja primitiva tomava ceia todo domingo. A maioria dos protestantes toma uma vez por mês, mas toma ceia. Agora uma vez por ano, né? Então quando acontece aquela mística toda e entra esse tipo de heresia. Lamentável. Então fique atento, estude a sua Bíblia e faça pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Se Deus assim preparar, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.